agora aqui também com um convidado especial, professor Benedito Carlos de Jesus. Professor, primeiramente, muito obrigado pela sua presença, obrigado pelo esse propósito que o senhor veio até nós, nos fomentar com as suas ideias e nos alegrar com seus pensamentos aí, para a gente buscar essa essência do cacerense, da cidade de Cáceres. Nós estamos discutindo aqui sobre o empreendedorismo, professor. E a gente vê que Cáceres passa por umas dificuldades básicas, primordiais. E quando a gente pensa em empreendedorismo, a gente pensa longe, a gente pensa em ideias grandes, quando a gente vive numa cidade onde o básico está precário. E neste momento, eu gostaria muito de escutar o que o senhor pode trazer para nós, qual o caminho que o senhor enxerga que um setor público, com a gestão municipal, possa fomentar o empreendedorismo dentro da nossa cidade. Primeiramente, quero agradecer o convite feito até pelo meu amigo Ledson, tá? Que é parceiro do projeto que eu desenvolvo, que chama-se Reliel, que é reciclagem do lixo eletrônico, que trabalha 3 pilares. O primeiro pilar é educação ambiental, o segundo pilar é sustentabilidade e o terceiro pilar, um termo que eu criei, é empreendedorismo educacional, onde criei o termo jovem empreendedor educacional, onde eu fiz essa definição. O que é ser um jovem empreendedor educacional? É ser um jovem pesquisador, autônomo, crítico e líder para buscar ideias e soluções dentro da escola que possa transformar a vida desse aluno. Como transformar a vida desse aluno? Para que ele possa buscar, onde eu crio 2 coisas. Primeiro, criar oportunidade. Segundo, buscar essa oportunidade. Quando o aluno cria oportunidade, ele tem uma liderança que auxilia a desenvolver essa criatividade, e é onde eu, como líder, vou buscar aonde concretizar isso, permite eu realizar o projeto de maneira mais concreta. Tá? Mas antes, eu gostaria de ressaltar uma coisa. Quando o Ledson me convidou aqui, e ao chegar aqui para essa reunião, eu fiz uma pergunta à equipe, que é o seguinte. Primeiramente, qual que é o propósito de cada um aqui, dentro dessa ideia que você acabou de colocar aqui para a gente? Que tem várias pautas, e nesse caso é o empreendedorismo. Bem, eu comecei salientando que o meu propósito aqui é transformar a educação, que é um pilar fundamental, e transformar a vida das pessoas. Eu vim com esse propósito de poder contribuir, que foi a fala de todos, para isso. Tá? E eu queria, naquele momento, ouvir de todos, porque pelo seguinte, quero aprender com essas pessoas maravilhosas que estão aqui, que estão pensando melhor para Cáceres, você como mentor, no sentido de proporcionar isso com as ideias que serão levantadas e para ser colocadas em práticas, tá? E espero humildemente poder contribuir. E aí, em relação à sua pergunta ao empreendedorismo, eu primeiro vou falar da minha referência, que é a educação. Tá? O que é o empreender dentro da educação? Bom, nós sabemos que primeiro é sair fora da caixa. Não ficar só na teoria. Tem que ter a prática. O primeiro ponto básico é esse. Agora, como fazer isso? Porque uma coisa é o querer se transformar em ação, requer algumas atitudes e dessas atitudes ter suporte teórico, metodológico e prático para que concretize uma ideia. Então, vou falar resumidamente a resistência que encontrei isso dentro da escola. Quando eu comecei em 2017, que o projeto já tem 7 anos, para trabalhar esse pilar em empreendedorismo educacional, a escola, a direção na época foi contra. Porque eu tinha que primeiro cumprir com o meu propósito, que é ensinar física para os alunos e cumprir com isso. E achava que com esse trabalho eu estaria desviando do meu foco, que era ensinar. Eu fiquei em silêncio por um instante e virei uma contra-pergunta na época.
para a gestão, que estava na direção, falei o seguinte: você já leu a missão, o valor, o propósito que está escrito no projeto, que eu mandei para a Vossa Senhoria ler? Não. Tá, então eu vou dizer aqui em poucas palavras. A primeira coisa que está no projeto é valorizar a profissão do professor. Então você não quer isso para sua escola, né? Valorizar o professor. Ah, não é isso que eu quero. Peraí. A segunda coisa é trabalhar a autonomia dos alunos para desenvolver a criatividade desses alunos. E como você espera fazer isso se não empreender? Pelo visto, você não quer que trabalhe a criatividade e nem que possa alavancar o trabalho do empreendedorismo. A falta de conhecimento, como você acabou de dizer agora há pouco, a ignorância dá uma sensação assim. Então eu tive que enfrentar, primeiramente, essa forma de pensar equivocada, errada e preconceituosa. Começa por aí. E não foi só isso, até dentro dos meus pares, porque é o seguinte: quando você quer fazer algo novo, o colega bate no som e fala assim para você: por que você não fazer isso? Mais trabalho para você, né? Não vai ganhar mais nada com isso. É sempre assim. Sempre assim. Eu olhei, refleti, contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, para não falar, né? O silêncio é importante nessa hora, e é uma ferramenta do ser humano também. O silêncio dá uma paz interior. E aí eu deixei quieto. Não respondi nada porque não ia perder meu tempo com palavras que não tinham, né? Já que a pessoa já estava julgando e criticando e não mostrando uma solução, e eu estava atrás de uma solução. E fui aquela coisa. Agora quero tocar um ponto fundamental também, que é a questão da família, né? A minha esposa, somos casados já há um bom tempo, ela virou assim para mim e me fez uma pergunta importante, que é uma coisa fundamental para nós aqui nessa reunião. Que o que importa não são as respostas, são as perguntas que a gente vai levantar para propor soluções. Uma pergunta muito bem feita dá direcionamento para achar a solução. Agora, uma pergunta mal feita nos leva a caminhos nada agradáveis, né? Com certeza, professor. Então, nesse sentido, a minha esposa perguntou assim: querido, como você pretende trabalhar esse projeto? Porque você não entende nada. Você sempre deu aula e essa cidade você não conhece direito. Como? Também não sabia a resposta. Por mais incrível que pareça. A gente acha assim, quem me pergunta agora, com um amadurecimento de 7 anos, é diferente, mas na época eu não tinha resposta. Eu virei para ela e falei assim: não sei. Eu tinha que ser sincero, não sei. E como você pretende tocar esse projeto? Eu estou tocando nesse exemplo porque aqui nós não temos a resposta de como buscar a solução para casa no momento, mas a gente tem vontade. E essa força de vontade de cada um, esse querer de cada um, é a premissa fundamental para a gente traçar uma trajetória para o alvo. Qual é o nosso alvo? Melhorar cânceres, trazer benefícios, implantar o empreendedorismo aqui na sociedade. Esse é o ponto fundamental. Agora, nesse trajeto, nós vamos, tá? Aí é uma coisa que eu fiz uma outra pergunta no início da reunião, aqui. Mas deixa eu pôr um parênteses rapidinho, para tocar nessa ideia, porque está amarrado esse parênteses, que é o seguinte: quando o Lécio me convidou, e eu falei do propósito agora há pouco, aí na hora que estava a discussão, teve um momento de discussão que estava ali, até o Félix também, e junto falou assim, ó, eu falei para ele que eu fiz uma coisa que é, nós vamos precisar trabalhar nossas ferramentas. Lembra disso, Félix? Foi uma aula, professor, aquela foi uma aula.
que eu falei 5 ferramentas fundamentais. Fundamentais. A primeira, deixa eu licença, tá ali, ó, que é a questão da mulher. A mulher não é intuitiva, não. Não que nós não sejamos intuitivos. Nós temos intuição. Mas a mulher, muito mais. Então a gente tem que buscar nessa pureza, nessa feminilidade da mulher, nessa capacidade intuitiva que ela tem de captar vibrações mais luminosas e que auxilia a gente. Muitas vezes não está assim, sabe? A gente vai na nossa companheira, ela muitas vezes nem precisa nem de uma palavra, só uma olhar. Nos norteia. Já nos norteia. Então, a gente precisa, então, aqui focar de maneira equilibrada nessas ferramentas, no uso delas. Porque, como eu disse lá na hora da sala, eu falei assim, ó, na hora que estava falando uma discussão sobre questão de corrupção, de uma série de coisas, que eu falei assim, ó, olha, na luta que a gente vai ser travada aqui, não precisa de 2 palavras. Uma palavra mal colocada coloca todo o projeto a perder. Uma palavra. Você quer matar uma pessoa? Você fala a pessoa que você mais ama. Chega a falar assim, num momento de raiva, de impulso. Eu te odeio, não te amo mais. Acabou, você mata aquela pessoa. Então, nesse sentido aqui, no nosso trabalho, que a gente vai buscar melhorias, olha mesmo, nós vamos buscar melhorias para tornar essa cidade melhor, uma das cidades referentes nesse Brasil. E temos capacidade para isso. Então, a primeira coisa, nós temos que acreditar nisso. Tem uma palavra, professor, que foi muito falada aqui, é a palavra carinho. Sim. O que nós estamos sentindo falta dos gestores, das pessoas que estão cuidando da nossa cidade, e aquilo que nós estamos propondo a fazer, é falta de carinho. Acho que tem a ver com o que o senhor está colocando aí agora. Carinho e a sensibilização, né? Sensibilidade. Sim. Então, falando nesse parênteses, assim, que para me falar e fechar minha fala do empreendedorismo, assim, então, quais são as 5 ferramentas, Vicente? Primeiro é a intuição. Segundo é o pensamento. Os nossos pensamentos têm que estar focados em busca de soluções. O quarto são as palavras, essa que estou usando aqui. Nossas palavras têm que ser coesas com os pensamentos, porque não adianta a gente pensar uma coisa, de buscar soluções e falar palavras que vai ferir com o pensamento que a gente teve. Terceira são as nossas ações, que são as habilidades e competências que cada um tem, que vai contribuir para que aquela ideia saia do papel. E por último é o nosso tempo. Nós temos que saber aproveitar bem o nosso tempo aqui, para que possamos realmente, em cada reunião e de cada reunião, ter justamente a concretização de todas essas ferramentas, que é a realização do propósito que foi, do objetivo firmado nessa reunião, que é buscar a solução e fazê-lo acontecer. E aí, do lado do empreendedorismo educacional, eu penso o seguinte. Professor, então, intuição, pensamento que leva ao foco, palavras coesas com nossos pensamentos, Sim. Ações com a competência de cada um, que formamos uma equipe. Sim. E o tempo, E aproveitar o nosso tempo de uma melhor forma. Ó, Tudo isso igual à realização, hein, professor? Foi uma aula agora, hein? É uma aula, professor. Fantástico. Muito obrigado. Né? Eu adoro me sentir burro. Eu só queria só fechar minha fala, dizer assim, nessa última fase que falou de aproveitar o tempo, eu refleti, quando o Léo me falei, ainda falei ontem para ele, até no Zap, que é o seguinte, eu orei, fiz uma primeira oração em casa, orei a Deus e pedi com as seguintes palavras: Senhor, dê-me força e sabedoria para que eu possa dizer as palavras necessárias na reunião que eu vou participar para realmente auxiliar aquela equipe e dar a minha contribuição. Essa foi a minha oração. O senhor tem um servir hoje aqui, professor. Muito obrigado. Vicente, vou roubar a fala aqui um pouquinho, professor. Acho que um raciocínio aqui que pode ser uma pergunta, na verdade. Sim. Quando o senhor colocou sobre resistência, primeiro lá dos próprios alunos, mas principalmente a resistência da própria equipe gestora da escola. Sim. Quando o assunto é empreendedorismo. Eu tenho uma história recente que nos foi oportunizado
todo o material didático, investimento para trazer aula de empreendedorismo para as escolas públicas municipais. Naquele período, acho que eu contei isso para você, né? Acho que na reunião lá. Sim. Naquele período, eu procurei a gestão do município, né, da Secretaria de Educação, para falar disso. E aí eu encontrei essa resistência numa fala que o senhor colocou aqui. Isso vai gastar mais tempo, os professores não iam querer e tal. E aí eu fiquei muito preocupado com isso. Que ferramenta que a gente encontra para romper essa resistência? Porque eu vejo muito entusiasmo na sua fala quando fala de empreendedorismo. E o que não é muito comum no segmento escolar. Falar de empreendedorismo no segmento escolar é muito raro, nós não temos isso. Aproveitando esse pensamento Eu tenho uma resposta para isso. E através de um exemplo do empresário de Cuiabá, que é parceiro do projeto. Hein, professor, desculpa. Aproveitando essa pergunta do Félix, e como que seria para a gente romper essa resistência, eu acrescento assim, além de romper, como que uma gestão poderia incentivar apoiar, ajudar e motivar. Isso, motivar, incentivar a isso se tornar uma realidade dentro da nossa educação. Eu pegaria a resposta do Robson Araújo, que é consultor de empresas lá em Cuiabá, um amigo meu. Ele me fez uma pergunta uma vez que me fez refletir muito sobre isso. Ele falou assim pra mim, me chama de Carlinhos, porque na época era colega de bairro, né? Ele falou, Carlinhos, eu admiro você porque você sai fora da casa. Eu falei, cara, que isso? Eu sou um humilde professor que busca fazer o melhor para os meus alunos. Não, porque é o seguinte, tem que quebrar com um paradigma muito forte, que é a questão da relação escola e empresa. Na hora que a gente conseguir quebrar isso, anda muito distante isso, né, professor? Muito. E eu estou sendo essa ponte. Quem me falou isso foi um doutor da UFMT, quando eu trouxe ele naquela palestra, ele até participou, foi palestrante também, ele veio da UFMT e ele falou, o Léo deve lembrar disso agora, ele falou assim, professor, isso é um trabalho de tese de doutorado porque você está conseguindo unir escola, universidade e empresa no seu projeto. E não só isso, você conseguiu, com as ações que você está desenvolvendo, trabalhar o empreendedorismo e a liderança nos seus alunos. Não vi isso aqui em nenhum lugar no mundo. Só aqui. E olha que eu mexo com isso lá no FMT. Mas eu não consigo fazer essa ligação que você faz. E eu quero até aprender. Se brincar, eu quero levar você lá para o FMT para poder fazer uma fala sobre a sua metodologia. A sua metodologia que eu quero. Eu falei assim, pô, para mim foi um elogio. Então, esses dois pontos, do professor do FMT e do Robson, me fez a seguinte reflexão. Existe essa guerra, não tem outra palavra. Estou falando por que guerra? Porque há um embate que de nós professores, é empreendedorismo para a área empresarial, não é para a educação. Alguns pensam assim. E quem está aqui no empresariado tem a visão distorcida, os professores estão... Existem professores e professores, assim como profissionais e profissionais dentro da empresa, que, o professor não quer nada com nada, não vai saber trabalhar com isso. E não é assim. Tem que haver um trabalho que os dois são complementares. Para não distanciar mais ainda. Exatamente. E que um do lado educacional e o outro do lado empresarial casar a questão das estratégias para poder ser vamos dizer assim, encontrar um caminho metodológico de educação empreendedora. Exatamente. Na verdade, é a quebra de um paradigma, no sentido de você quebrar uma escola essencialmente teórica para uma escola teórica voltada para essencialmente a necessidade do mercado, né? A prática, como ele falou. A teoria sem a prática é nada. Olha, isso aí a escola técnica não entra muito bem. Então, até ia questionar com o professor. Hoje nós temos uma escola técnica, professor, que ela está inoperante. Uhum.
E nós temos várias Que na prática, então, não temos. Desenvolvimento. A questão da escola técnica é mais com relação à prática da atividade. Isso. Não ao empreendedorismo. Eu sou técnico em uma coisa, mas não sou empreendedor. Não tenho entendi. Isso, perfeito. Bem colocado. Bem colocado. E hoje nós temos uma escola técnica que não está prestando, né, o serviço essencial para Cáceres, que é desenvolver profissionais que possam atender no mercado consumidor interno. E aí, essa fala do senhor não encaixaria nessa questão de colocar realmente uma efetividade nessa escola técnica, e se essa escola técnica estivesse na gestão do município justamente para ver a necessidade mercadológica local e ao mesmo tempo desenvolver a técnica da prática voltado para o empreendedorismo. O que o senhor acha desse pensamento? Eu tinha pensado algo um pouco diferente sobre isso. Vou escrever aqui o ideal. Você tem a escola técnica, você tem o Instituto Federal, você tem o Senac, você tem o SESI. Tem Senar também, né? Tem o Senar. Sebrae. Tá? Sebrae. Senai. Tá? Né? Aqui, essa rede. E aqui no centro tem as escolas públicas, municipal e estadual. E a universidade. Entra também. Aqui entra a universidade também. Né? Aqui, na escola, aqui temos as universidades. Pronto. Ok. O que eu pensei, mas é uma ideia bem inicial, né? Aí eu vou usar uma palavra para falar lá, questão de ideia mirabolante, tá? Utópica. Vai que cola. Vai que acontece, que é o seguinte. Temos que encontrar aí que é o ponto fundamental. O Senar, qual é o lado que ela pode contribuir para o lado do empreendedorismo? Esse é o ponto. Aqui, quais são as vertentes que ela tem lá para formar técnico que possa ser trabalhado lá no empreendedorismo? Bem como aqui do Instituto Federal. Na hora que a gente saber de cada uma dessas esferas o que ela tem, porque é o seguinte, lembra que eu falei que existe essa dicotomia que aumenta a resistência? Porque se não parar para ouvir ambas as partes e atender a necessidade delas para buscar efetivar o princípio da educação empreendedora, mas com a colaboração de todos, que todos se sintam comprometidos com essa educação empreendedora, vai entender como uma imposição vindo de lá, externo, e aí aumenta a resistência. E não consegue achar o denominador comum. Não consegue achar o denominador comum. É uma educação colaboradora. Então aí é justamente, é uma educação empreendedora e colaboradora, mas o que eu quero dizer, o princípio, achei essa palavra aqui agora, o princípio que nós temos que ter é o seguinte, primeiro, buscar o conhecimento de cada uma dessas esferas, o que ela tem, o que ela pensa dessa educação empreendedora e como que ela já vem trabalhando no seu corpo interno. Porque a gente não pode menosprezar isso. Muitas vezes não é efetivo, a gente não consegue enxergar, porque não tem uma coisa prática externamente para a sociedade. Mas internamente tem. Mas está faltando o quê? Às vezes apoio? Não sei, não vou entrar nesse mérito aqui agora. Mas na hora que a gente descobrir de cada uma dessas esferas o que ela tem e aí vem a questão da pergunta que eu falei. Queremos, de cada um de vocês, qual seria a sua proposta para colaborar com essa educação empreendedora numa rede colaborativa para melhorar a nossa cidade de Cáceres? Chique isso, hein, professor? Uma rede colaborativa. Professor, qual seria a estratégia que o senhor deve ter em mente para a gente achar esse denominador comum? Estratégia no sentido municipal. Isso. Tá. Eu estava conversando agora com o Vivo, que foi o seguinte. A minha ele falando foi boa também, né? O Leto me cobra a solução toda hora, então eu quero lá a solução. Que é o seguinte. O Rodrigo Sábio estava falando uma coisa comigo, ele falou uma coisa assim, professor, você é professor de quê? Eu sou professor de física. Cruz!
vocês. Se é católico, até benze o corpo, né? Agora um outro ponto fundamental aqui, pessoal. Você viu que acabou de acontecer aqui? Todo mundo parou para refletir? Essa alegria, esse sorriso tão maravilhoso de maneira espontânea, é isso que está faltando a gente trazer para a equipe, para mostrar que a gente quer isso para a nossa cidade. A alegria de viver. Essa motivação, né, professor? Então, mas vamos lá, a questão lá com o Sábio. Foi o seguinte, o senhor mexe só com projetos educacionais? Ele é curioso, eu falei, antes que ele tenha uma contra-pergunta, qual é o seu? Eu sou advogado. Eu falei, eu tenho uma perguntinha para o senhor. Eu falei, sim, eu tenho só 45 anos. Eu falei, cara, eu sou mais velho que você, tenho 53, vou fazer agora em julho, 54. Tô velho, beleza. Aí, ele falou assim, negócio tributário. Eu falei, eu tô querendo ter 2 aposentadorias. Ele já me cortou. Não vai ter como. Ele falou a lei, me explicou. Beleza, mas ele me deu algumas dicas valiosas ali. Aí eu vou até falar pra minha esposa, falei, tá vendo? Aquela reunião foi importante, e uma dúvida sua, já vou ter uma solução pra ela. Já teve uma consultoria. Já teve uma consultoria, né? Mas ele falou assim, porque ele buscou uma solução, uma coisa que está angustiando dele, que é o seguinte, um monte de dinheiro está voltando para o governo e que as gestões não estão buscando essa verba, porque para ter soluções precisa ter verba. E uma dessa saída é através de ter uma equipe pensando dentro, eu estou até falando ideia dele, espero que ele zangue comigo, mas que é o seguinte, quem está na gestão agora, quem for, tem que ter uma equipe para pensar exclusivamente nisso, de projetos que tragam verba para resolver as soluções que... Não, deixa eu corrigir. Que criem projetos, que busquem verbas para trazer soluções às propostas que foram criadas. Criar educação, para a cultura, tá, beleza. Aí ele perguntou assim para mim, esse projeto seu, aí eu falei, dei uma síntese do meu projeto real para ele, Aí, mas você só faz projeto nessa área? Eu falei, não. Mas como assim? Eu falei, lembra que eu falei do meu propósito aqui? Eu tenho um propósito pessoal, que é ser referência a nível nacional de projetos educacionais nesse país. E projeto educacional envolve todas as áreas. Quem pensa que é só na educação, pensa pequeno. Sim, concordo. Tá? Em todas as áreas. O primeiro ponto é esse. Então, eu recebi o desafio, foi justamente de um dos parceiros que falou assim, Bené, me chamou também para uma reunião, mas eu queria que eu chamei você para participar do instituto, que ele tinha lá de ONG ambiental e tal, mas eu quero uma coisa sua. Falei, o que é? Nós temos um projeto que é para buscar verba da empresa Bom Futuro, para investir na empresa. E está sempre reprovando. Os engenheiros estão fazendo, mas estão fazendo caca e está errando. Eu falei, tá, beleza. Mas cara, é aquela coisa, né? Da confiança. Mas eu fiquei assim, mas por quê? Por quê? Perguntei para ele. Porque a gente precisa e não está conseguindo solução. Aí qual é o prazo que me dá? 1 mês. Falei, eu vou ter autonomia para poder fazer isso do jeito que eu penso? Ele falou, sim. Quando eu peguei o projeto, vi. Aí qual foi a minha ideia? Eu vi qual era a ideia que a empresa queria, qual que era a premissa que a Bom Futuro exigia e como transformar esse projeto numa base para todos os outros projetos. Aí eu usei a metodologia de mapa conceitual, uma ferramenta Xmind, e trabalhei todas as ideias e peguei um livro de referência a nível nacional, de um cara bambambam a nível nacional e internacional sobre educação ambiental no país. Peguei a ideia dela, adaptei e mandei. Moral da história, ele mandou para Bom Futuro, ele nem analisou, que nem o Lécio eu mandei o projeto, ele nem analisou, não estamos sem tempo, vamos mandar assim, do jeito que você fez. Eu fiquei assustado, eu falei, não, cara, né? Eu falei, e foi aprovado. Quando foi aprovado, o engenheiro falou uma coisa para mim, professor, qual que é a sua formação? Ai, senhor, essa pergunta de novo. Físico. Cruz credo. É porque ele falou uma coisa, você tem uma ideia meio porra louca, cara, porque você conseguiu
nós usamos porra louca é bom. referência. Então, o que eu quero dizer aqui para essa reunião aqui? Nós temos que ter, aí eu concordo com o Sábio lá, nós temos que ter uma equipe pensante para buscar projetos a nível, nas 3 esferas que tem aí, tá? Porque eu falei para eles, só na educação voltou ano passado 400 milhões de reais para o cofre do governo, por falta de projetos. Voltou de onde, professor? Oi? Voltou de onde? Porque o governo federal manda para todos os estados. Ele disponibiliza verbas para fazer projetos. Entendi. Entendeu? Mas tem que ter projetos e que alavanquem dentro dele. E não é só na educação, Pegando esse gancho, esses projetos são disponibilizados, às vezes, diretamente à escola. Não passa nem por a Secretaria de Educação, Secretaria de Estado, nada. O diretor que desenvolver, junto com os alunos e pais ou professores lá, pega essa verba direta. Então você tem verbas diversas na área de empreendedorismo, na área de sustentabilidade, cultura. Então, se você desenvolver dentro da própria escola um mecanismo de desenvolvimento desse projeto, você pega essas verbas diretamente. E a verba da União. E a verba da União, ela é vinculativa. Por que volta? Porque não há realização de projeto. É basicamente assim, você atendeu o requisito do projeto, o dinheiro está na mão. Né? E isso acontece em todas as esferas, seja na educação, saúde, saneamento básico, infraestrutura, cultura. Então, tem verbas vinculadas diretamente à própria instituição. Eu entendi. Como se fosse que eu entendo que a União, professor, se eu estiver errado, o senhor me corrija, dá um incentivo para o município, né, para aqueles que realmente produzem, aqueles que realmente façam esses projetos para a melhoria do local. Eu queria levantar um pensamento aqui, Leto, né, essa história de projeto, história não, né? Isso são fatos de projeto, de educação empreendedora que o professor trouxe aqui para a gente, acho que de maneira muito para o momento agora, né? Muito bom. Mas uma coisa que eu penso, sim, a gente tem hoje muitos modelos de iniciação empreendedora, a priori, com essas mudanças tecnológicas, né? Tem uma geração de jovens empreendendo através da tecnologia dos aparelhos de celular, por exemplo, startups de aplicativo, uma série de coisas. Essas pessoas, muitas delas, e aí eu cito exemplos que a gente atendia na associação comercial, por exemplo, cria uma coisa fantástica, tem ideias boas, eles têm facilidade de aprendizado com isso, de lidar com essa ferramenta, que eles nasceram já com essa informação. São nativos digitais. Exato. E aí eles morrem bem ali, logo ali, quando eles precisam administrar um CNPJ e toda a burocracia que vem em torno desse negócio. Eu sei muito bem disso, eu venci isso de perto. Como é que a gente vence a barreira, já foi discutido aqui, vence a barreira da burocracia para não matar essas pessoas no berço. No ninho, né? No ninho. Pegando esse gancho, Félix, essa é uma luta diária, basicamente diária do professor Benedito e semanal minha. Porque diária porque ele está isso todos os dias e semanal porque ele vem conversar comigo a respeito disso. E, inclusive a inserção dessas pessoas que ele motiva ao empreendedorismo, acaba tendo acesso, inclusive nós temos uma situação bem particular agora recente, de pessoas que querem se lançar ao mercado e tem a barreira ou da burocracia ou da falta de mercado, de acesso ao mercado, né? Ou da falta de acesso à tecnologia para desenvolver todas as ideias dele. Que é a falta do incentivo, né, Neto? Tudo. Ou seja, ele encontra um nada, ele encontra um vazio. Só encontra a barreira, né? Só encontra o vazio. E aí a gente tenta, eu e o professor Benedito, pensar em alguma possibilidade de destrancar isso. Só que é aquilo, encontra barreira, cansativo, mas a gente é brasileiro, né? A gente desiste não. A gente poderia pensar, professor, num método da gente achar a possibilidade de tornar isso acessível, né, para o empreendedorismo. Então, pessoas, projetos, equipe, estudar uma metodologia que a gente encontre um caminho que essas barreiras citadas pelo Leto aí se tornem acessíveis a ser rompidas. Nós encontramos uma essa semana, que foi aquele projeto da sustentabilidade, que é uma verba do governo federal diretamente para as escolas. E aí ali investe
em infraestrutura e equipamentos, né? Ou seja, se você faz o projeto, ali tem o projeto arquitetônico, que aí vai entrar um arquiteto, um engenheiro. E é para investir na região local, que eles pedem, no projeto também. Aí, falando nesse gancho aí, você falou, é o seguinte, aconteceu agora, recente, por isso que até eu levei para o Lécio um deles, dois que trabalham nessa área digital, de empreendedorismo. Eu tenho um deles que já trabalha com marketing digital, tá? Porque foi assim, ó. O projeto, o que eu desenvolvo, é trabalhar ideias e alavancar a criatividade e o empreendedorismo do aluno. Porque uma das frentes é empreendedorismo educacional. O aluno falou simplesmente assim, ó, professor, me desculpa, tá, mas seu projeto na área de mídia social tá uma pobreza só. Ninguém nunca ouviu falar. Seu Instagram tá pobre. Seu estático, não tá dinâmico, não tá fluido. Crítico, né? E eu só ouvi. Levou no corpo, tá bom, beleza. Aí eu falei assim, na hora que eu falei pra ele, acabou? Ele falou, acabou. Aí eu bati no nome dele, qual é a solução? Você tem alguma solução pra mim? Tem. E agora muito de figura. A pessoa falando. Você tem uma solução? Tem, então venha pra cá. Professor, mas é o teu trabalho, não vai atrapalhar em nada. E eu te ajudo. Aí é que tá meu papel de liderança. Eu sou líder de educação lá do projeto. Eu falei o seguinte, aí ele falou um monte de coisa. Marketing digital, ele empolgou, soltou, vomitou, eu olhei assim, eu não entendi porra. Eu falei assim, vamos fazer uma coisa, sistematiza pra mim isso. E eu mandei pro Lécio. O Lécio olhou e ele fez uma rede, mapa mental fantástica do que foi o negócio. Em cima daquilo, eu montei um projeto para mandar para a Mostra Científica e mandar agora para a Fabermac para buscar verba de R$20 mil para poder trabalhar a ideia dele. Maravilhoso, né, cara? Volta no que ele falou aqui, né? O rapaz tinha um pensamento, o senhor usou as palavras certas para ele fazer as ações certas e aproveitar o tempo para poder projetar. Exatamente. E antes de tudo, teve a intuição do professor de entendendo agora as ferramentas aqui. É isso aí, professor. Trazer. Eu pensei, foi fruto da minha oração ontem, porque o que eu vim poder falar aqui? Duas coisas essenciais. É desenvolver na equipe a motivação, a confiança, o acreditar. Porque se você fazer aquela coisa com o coração assim, não vai. Não sai nada. Professor, posso ampliar isso? Pode, por favor. A gente quer isso para o cacerense. A gente quer criar aqui algo que motive, que incentive, que inspire o cacerense a empreender em Cáceres. Sim. Esse é o nosso foco aqui. A lutar pelo futuro da cidade. Achar o caminho, professor, para que se torne atrativo o empreendedorismo em Cáceres. Sim. Tem uma barreira aí, né? Não podemos esquecer que temos uma barreira. Uma? Uma barreira. Estou falando uma, tá? Porque é assim. Deve ser gigante essa que ele tá falando. A barreira é o seguinte. É a questão de uma palavra. Nós vamos encontrar muitas pessoas reclamões. Tem gente que só reclama, né, Só professor? reclama, Só reclama. Então, o primeiro passo, a gente tem que trabalhar isso. É a primeira coisa que eu faço com a equipe que eu tenho. Porque quando eu formei uma equipe de 15 alunos, por que 15 alunos? 5 alunos trabalham na educação ambiental, 5 trabalham na sustentabilidade, 5 trabalham no empreendedorismo. E ali eu vejo as pessoas os talentos, que eu queria ter um projeto de talentos na educação atrás dessa produção, que pode até virar uma plataforma de projeto. Criar talentos na educação atrás da sua profissão, que aí trabalha justamente... Busca de talentos. A busca de talento para aí ver. O que eu criei foi assim, talentos na educação atrás da sua profissão. Em cima disso, eu desenvolvi de tal forma que é o que eu faço na minha prática, né? Eu vejo que daqueles 5, eu quero que todos se destaquem. Mas eu vou me inspirar naquele que se destacar primeiro. Para mostrar aos outros que, você também tem oportunidade. É possível, né? É possível. É motivacional. Que a gente tem que pegar esse gancho do professor, que ele está
tentando fazer esse projeto, tentando não, está fazendo esse projeto, está em atividade, num cenário inóspito, que é o quê? Numa escola desmotivada a incentivar um profissional desse, com alunos que não vislumbram a perspectiva de futuro, Perdeu a esperança. com estrutura de uma escola que não está voltada para isso e sem recurso. Então, ou seja, São várias resistências. Né? Então, mesmo assim, o professor consegue desenvolver o projeto uma classe dele. empresarial que não dá credibilidade. Que não dá credibilidade, E porque muitos anos não acredita, né, que isso realmente possa E dar sabe como que eu resultado. vejo isso tudo também, Ledson? O empreendedorismo, ele é objeto de transformação social. Concordo. De fato. E se nós não dermos a devida valorização para essa atividade, para essa iniciativa, porque, veja bem, eu não tenho nada contra nada, mas todo mundo que sai da escola formal, né, faz uma faculdade e tudo, já vai fazer um concurso público. Não tem nada contra. Mas não vai absorver todo mundo. Não vai absorver. Então, fica uma demanda gigante de pessoas que não conseguem encontrar atividade laboral. E frustrados porque não vão entrar na faculdade. E frustrados, e Mercado de principalmente trabalho. preencher a fila do assistencialismo. E aí a gente fica sendo esse município pobre que somos e não consegue sair. Fica patinando. Por isso que eu vejo que a atividade empreendedora, o empreendedorismo, ele é, de fato, o objeto de transformação social. E aí, o professor falando aí sobre metodologia, técnicas e como fazer e como ensinar, né? Soluções, né? Soluções práticas que a gente precisa, de motivação, além do incentivo como gestão pública, para criar esse caminho definitivo. E Né? é Acho que é aquela rede colaborativa, né? Rede estadual, com rede municipal, com a rede da federal. Tem que ter essa rede para não ter aquela coisa do dor de cotovelo, do ciúme, dizendo porque isso só quem prejudica é a sociedade cacerense. E principalmente os alunos que querem empreender, as pessoas que querem crescer. Entendeu? Porque o que há muito esse paradigma que eu toco lá, essa que eu chamei de resistência, é justamente isso. Um lado está aqui, não. O outro lado está aqui, não. E aí não há um denominador comum para trabalhar em conjunto para todos. Para um objetivo só. Né? Esse rascunho que o professor aí fez sobre rede colaborativa ficou muito bom. Sim. Professor, o senhor falou dos reclamões, né? E eu me coloco, né, que eu fazia parte disso, né? Até falo muito para o Vicente sobre isso. Sim. Que quando eu enxerguei que teria que fazer alguma coisa, uma das histórias que eu contei para o senhor ali, Sim. da pergunta do senhor, que teria que fazer alguma coisa para a nossa cidade, quando eu enxerguei isso, eu imaginava que todos adquiriu essa consciência. Estava no momento que assim estava claro que a gente tinha que se envolver na política, tinha que fazer alguma coisa para mudar a cidade. E quando eu fui conversar com amigos, empresários, né, empreendedores, eu tive essa resistência. Os reclamões que todo mundo, que a gente, no convívio nosso, todo mundo reclamava, mas ninguém fazia nada. Mas quando eu fui falar disso, as pessoas, não, fica tranquilo, não, eu não posso me envolver nisso, eu não quero, minha família não deixa, não sei o quê. Então, assim, todo mundo foi resistente. E, assim, eu fiquei muito frustrado, eu quebrei a cara, mas, assim, mas não desisti, né? Chamei o Ledson, a gente precisa fazer alguma coisa com relação... Timou, né? Então aí assim, que aí o Ledson falou, não, eu conheço pessoas maravilhosas. Ele citou, a primeira pessoa que ele citou foi o Félix. Então assim, Legal. A gente começou a fazer isso daqui muito por causa disso. E assim, eu me senti frustrado, mas a gente encontrou, principalmente na figura do Ledson, algumas pessoas que nos motivou a continuar com isso. E realmente, aí assim, eu quero que as pessoas, mais empresários, mais empreendedores, tenham essa consciência de participar e venha participar com a gente, venha dar sua opinião, venha colaborar, venha entender esse processo. Cacau, quero contribuir um pouquinho dentro da sua fala que você falou sobre motivação, a gente falando de empreendedorismo e também
sobre o motivo. Qual o motivo, né? Qual o propósito? Você Qual tem o propósito? Uhum. Você fez a pergunta lá na outra sala e eu não consegui responder. Eu queria registrar ela aqui. Sim. Que eu acho importante. Eu já falei isso outras vezes, mas eu acho que deixar esse registro aqui é importante. Sim. Qual que é o meu propósito? Citou que o Ledson me indicou para estar junto com esse assunto aí. Sim. E de verdade, o meu propósito ele é muito simples. Muito simples. Às vezes as pessoas fazem essa pergunta. Para que você vai lidar com esse assunto, perder seu tempo com essas reuniões, seja com política, que a gente está sempre envolvido, né, Olha com esses assuntos. Gente. Então, qual é o meu propósito? O que eu ganho com isso? Gente, eu acabei de falar aqui que eu sou cacerense, filho de cacerense, e eu quero o melhor para minha cidade, mas eu não quero só para mim. O que eu quero de bom para mim, eu quero para todos. E nesse aspecto aí, eu coloco primeiro a minha família, lógico, evidente. Eu tenho um filho recém-formado, eu já falei isso outras vezes. E eu gostaria, Vicente, Ledson, Takal, que o meu filho não fosse embora daqui para poder ter a oportunidade de desenvolver a profissão dele. Que usasse a estratégia que você fez, que além de médico, você é um empreendedor. E de repente, eu labutando aqui com essas questões e buscando soluções, porque nós não temos as respostas. Nós temos muita pergunta. Sim. Mas a gente vai encontrando os fiozinhos da meada. E eu gostaria que eles... Criando caminhos, abrindo janela. E a ideia é encontrar essas soluções para que minha família permaneça comigo. É uma solução caseira, mas as buscas que nós fazemos, elas não vão ficar só para nós. Como o Ledson falou agora há pouco. Essas coisas, elas não ficam... Talvez nem a nossa geração viva as soluções possíveis que a gente encontre. Mas fica o legado disso aqui. Hoje é sábado, eu podia estar assistindo Netflix com a minha esposa, de boa, né? Mas a gente se propõe a fazer esses debates, levantar essas ideias e questões para buscar essas melhoras. Então, não vai embora, não desista, meu amigo. A cidade é nossa. Se a gente for embora, outro pega. Foi a primeira coisa a última coisa que minha filha perguntou antes de dormir, falou assim: pai, você tem algum compromisso amanhã? Assim, ela que já tinha um programa já para hoje. Aí eu falei: filha, eu tenho um compromisso para amanhã, mas eu vou ter um tempinho para você. Tá, mas... E aí, uma coisa você falando sobre isso, e agradeço, eu vim com essa reunião com 2 propósitos. Tem uma outra coisa que eu queria colocar aqui para a equipe. Para desespero do Kaique. Eu vim com esses 2 propósitos para poder colocar aqui. Primeiro é o seguinte: falei da ideia da saída colaborativa, e a outra é a questão das tarefas. Porque nós temos 3 temas: tema 1, tema 2, tema 3. Nós não podemos sair daqui e deixar isso de maneira solta, senão não vai ter efetividade. As ações, né? Não vamos saber aproveitar nosso tempo. Aproveitando só o ensejo, o senhor está convidado, intimado, que eu já consegui horário para o senhor, 6 às 7, né? O senhor consegue? Isso. Todas as sextas-feiras, tá? Tá intimado. Porque sexta-feira é o dia mais cheio, porque você deu aula de manhã, à tarde e à noite. Na verdade, é das 18 às 19. 18 a 19. Lá na caverna da Sociedade dos Poetas Mortos. Isso! Excelente. Você nunca leu o livro Sociedade dos Poetas Mortos? Virou um filme também. Assistiu o filme, não? O livro é fantástico. Não fala de poeta, não, que ele aparece lá. É o seguinte: nós precisamos trabalhar aqui agora as especificidades, que é como uma tarefa, que nem falar com o professor, que nem uma tarefa, para cada um individualmente. Eu acho que uma coisa que todos aqui têm que ver as suas competências e habilidades para pensar sobre, a tarefa agora é pensar no tema 1. Do tema 1 para a próxima reunião, dentro da sua especificidade, o que você traria de solução dentro do escopo que está aqui? E vai pesquisar. Legal. Aí vai fazer sua busca de informação. Exatamente, vai fazer busca de informação. Porque aí não fica mais aquela coisa solta, começa a ter objetividade dentro de uma metodologia científica, empresarial, empreendedora e pessoal daquele que está pesquisando. Entendeu? Entendi. Reserva o seu tempo durante a semana que é a próxima. Poxa vida, já que você está dentro de uma equipe que quer trazer algo para a sociedade de Cáceres,
Como você espera que alguém da sua equipe traga algo, você não está pensando a respeito e não veio com uma coisa concreta, não pesquisou a respeito, não leu nada a respeito e nem vai falar de maneira solta. Não tem condições, não vai virar... Antecipar o tema da reunião. Dá uma semana para a pessoa chegar com informações, não só debate. Invertida. Exato. Tá? Então, acho que uma coisa tem que ter, dentro da competência de cada um e da sua habilidade, pensar, definir qual é o tema da tarefinha para a gente pensar a respeito. Porque eu falei lá fora, eu já pensei em uma outra coisa, que é das ODS. As ODS abarca tudo que nós precisamos ali. E aí, tentar, dentro das 3 esferas, federal, estadual e municipal, o que tem de comum que possa ser agregado dentro da esfera municipal e do que vai ser pesquisado do tema 1, que a pessoa tem a sua competência, a sua habilidade específica para trazer solução para a próxima reunião. Bom, é isso. Entendeu aí, Lex? Tem que ter a tarefa depois também, para que depois da reunião, do compilado de informações, você fazer o resumo e fazer deixar registrado. Exatamente. Formar uma ata. Não, ata não. Eu pensaria diferente. Um mini projeto, ou um pré-projeto daquela solução perfeita. Vamos criar um projeto como se fosse executar para buscar verba lá na frente. Aí sim. Bacana. Entendeu? Porque depois daquele... Aí na hora que pensou isso, aí depois que fechar o mês... Fazer um escopo do projeto. Aí depois de fazer isso, ó... Agora tá dando um upgrade, não. Tá? Aí depois disso... Pra mim deu até um brilhinho aqui na mente. Porque aí é o seguinte, ó... Agora o bicho tá pegando, né? Olha só, são 4 sexta-feiras. Dentro da 4 sexta-feira, tiver de 4 escopos, fez o escopo do projeto. 4 projetos. 4 projetos ali. Dali a gente pode criar um e já pensar, já tem um projeto lá no governo federal que pode ser, já tem, ver qual que é a escala que tem de projeto. Captação de recursos, né? Captação de recursos. Onde se enquadra, né? Exatamente. É isso. Cumprimento.